Deus, então eu não vou fazer o que não agrada o Senhor. Porque isso, irmãos, eu vou estar blindando a minha vida. Eu vou estar com a minha vida protegida. Ao passo que quando a pessoa não tem a consciência da presença, ela acha que ninguém está me vendo, então eu vou fazer. E ela faz, o que acontece? Ela abre uma legalidade na vida dela. Ela abre uma brecha. E é tudo que o diabo quer. Então, irmãos, o Saul ele começou muito bem. O óleo desceu na cabeça dele. O Espírito Santo veio, se apoderou dele. Depois você pode ler o capítulo 10, explica assim detalhadamente sobre quando Saul foi ungido. Ser ungido, o que significa a palavra ungido? Significa separado. Diga assim: eu sou ungido, põe a mão no peito, eu sou ungido, eu sou separado para o propósito de Deus. Então, ser ungido é ser separado. O Saul foi ungido, ele foi separado para ser rei, para cumprir o propósito. Ele começou muito bem. O profeta Samuel foi dando para ele as direções de Deus para a vida dele, para o caminhar dele. E até então, irmãos, ele prestou atenção. E é isso aí que vai fazer com que a gente caminhe em vitória. É a gente ouvir a voz de Deus. É a gente prestar atenção naquilo que Deus está falando conosco. É a única forma da gente caminhar com segurança. É ouvindo a voz de Deus. É ouvindo Deus, obedecendo a Deus. Isso traz segurança para a nossa vida. Quando a pessoa deixa de ouvir a Deus e ela desobedece, ela está por conta própria. E ela fica vulnerável. E Deus não quer isso para nós. Então, o profeta Samuel falou com Saul que ele iria profetizar, ele iria ser cheio do Espírito Santo. Isso aconteceu com ele, irmãos. Aconteceu com ele, e aí ele recebe uma direção de Deus. O profeta Samuel falou com ele que era para aguardar o momento que ele iria fazer o sacrifício. Então você aguarda por um tempo determinado, que eu vou chegar e vou fazer o sacrifício. Ele havia recebido o Espírito Santo. Ele estava capacitado por Deus. Quando a gente tem unção, você tem a capacidade de desempenhar a missão, de cumprir o chamado, de ser um excelente marido, um obreiro, um servo de Deus, um funcionário. Porque a unção capacita a gente para tudo. Tem gente que acha a unção e capacita só para estar dentro da igreja. Não, irmãos. A unção nos capacita para a vida. Aqui é o momento que a gente se reúne como povo de Deus para cultuar. Mas essa unção vem para te fazer vencedor em qualquer lugar que você estiver. Assim como Deus deu vitória para Daniel, quem tem a unção é capacitado a vencer, a passar pela dificuldade e não ser destruído na prova. E aqui, irmãos, o Saul, ele recebeu essa direção de Deus. Mas aí quando você continua lendo, irmãos, no capítulo 10, no versículo 22, olha para você ver como que as pessoas vão mudando. Como que assim, as pessoas mudam assim, muito rapidamente. A gente tem que tomar muito cuidado. Porque a pessoa, às vezes, ela vem para o mundo, ela está cheia do Espírito Santo, mas se ela não vigiar, o diabo vai criar uma estratégia para drenar aquela pessoa. E ele vai, muitas das vezes, atacar a área que a pessoa é fraca. Então, é muito importante você se conhecer. Porque quando você conhece uma fraqueza que você tem, você vai se fortalecer naquela área, porque você sabe que o diabo vai te atacar naquilo. Ah, é fraco nisso? Então eu vou me fortalecer nessa área. E aí, quando o inimigo se levantar, eu vou ser uma fortaleza na presença de Deus. Ele não vai ter força na minha vida. Então, aqui, no versículo 22 do capítulo 10, a Bíblia vai dizer que Saul, ele estava escondido entre a bagagem. Irmãos, todas as pessoas que foram ungidas por Deus, foram chamadas pelo Senhor, pessoas que profetizaram, que viu Deus manifestar a glória dele, hoje está escondido entre a bagagem. Pega lá e lê, capítulo 10, versículo 22, está aqui, irmãos. Eis que se escondeu entre a bagagem. Para você ver, um homem que profetizou, um homem que recebeu o poder do Espírito Santo, um homem que foi ungido separado para ser rei, para fazer a diferença. Num dado momento ele está cheio e profetiza, agora ele começa a se esconder. A gente tem que tomar cuidado, porque o diabo ele quer isso.
sabendo que o Senhor é o nosso escudo, que a gente não tem que temer nada. Nós temos que confiar no Senhor, olhando firmemente, irmãos, para o autor e consumador da nossa fé. O que é um olhar firme? Não é aquele olhar que você dá uma olhadinha e aponta os olhos do Senhor, estou olhando para outras coisas. É isso que o diabo quer. Quando a gente tem esse entendimento, o meu olhar vai ser firme em Jesus, não vai ter nada, não é decepção do homem, não é uma luta financeira, não é uma prova, não é uma perseguição, não vai tirar o meu olhar de Jesus. Eu decidi olhar para Jesus firmemente, e olhando para Ele, eu vou receber dele força, eu vou receber dele poder para continuar. O Pedro, enquanto ele olhou para Jesus, ele caminhou no sobrenatural, ele andou sobre as águas, ele venceu a dificuldade, mas no momento que ele tinha o olhar do Senhor, o que acontece com ele? Começa a submergir. Então Saul está aqui escondido, ele apaga. E agora, enquanto ele está escondido, estoura uma guerra, uma luta. Porque quando a pessoa ela deixa de cumprir aquilo que foi determinado para ela, o inimigo começa a ganhar campo. Se você não assumir o seu papel dentro da sua casa, o que o diabo quer? Estabelecer base. Ele quer tomar aquele campo para ele, porque é assim que ele trabalha. Ele gosta de tomar território. Ele trabalha nesse sentido, irmãos. Ele quer tomar o território da mente, do sentimento, da alma. Ele quer conquistar a terra pelo lado de dentro, que é o coração. Então nós não podemos deixar o inimigo conquistar, porque a maior conquista do homem, pasmem, não é a conquista do lado de fora. A maior conquista do homem começa dentro. Porque uma pessoa poderosa dentro dela, ela vai conquistar, ela vai vencer qualquer obstáculo externo. Só que muitas das vezes a pessoa não é vencedora dele, porque ela deixa de crer. E às vezes o diabo vai treinando o território aqui, ó. A maior guerra do ser humano é aqui, ó. Se a pessoa deixar de acreditar aqui, acabou. Aonde a cabeça vai, o corpo vai atrás. Por que muita gente está sintonizando o evangelho, está acontecendo tanta coisa? Porque está sendo treinada aqui com pornografia, com um tanto de coisa. É aqui na cabeça que o diabo faz a guerra. Mas quando a pessoa entende isso, ela tem uma responsabilidade. Eu tenho uma responsabilidade com a minha vida, com o meu corpo como santuário. Se eu não conduzir minha vida, não cuidar dessa terra que Deus me deu, ninguém vai cuidar. Então todos nós somos responsáveis pela conquista do lado de dentro. Tem gente que quer muita conquista do lado de fora, mas se não for vencedor aqui dentro, se não mudar aqui dentro, se a gente não mudar aqui dentro, a forma de pensar, de agir, mudou a mente, mudou a fé, mudou o coração, mudou o espírito, os resultados então vão ser diferentes. Vai mudar tudo. Mas se a gente não mudar, nada vai mudar. Entendeu, irmãos? E o Saul, ele começou a mudar no novo homem. Mas daí a pouco a gente vê que a pessoa começa a retroceder. E Deus não quer isso. A nossa caminhada com Deus, ela tem que ser progressiva. Deus não quer a gente altos e baixos. É lógico que tem dia que a pessoa, às vezes, ela está bombardeada, às vezes não está sentindo bem. Mas eu falo no sentido de fé, de confiança. Porque às vezes você pode estar vivendo um momento de fraqueza, mas você continua crendo. Às vezes você está chorando, mas você está crendo. Às vezes você está vivendo um momento difícil e você até reconhece. Não, eu estou vivendo esse momento, mas eu não deixei de crer. Eu acredito, meu Deus não é homem para mentir, ele me prometeu. Vai acontecer. Vai acontecer, porque Deus não muda em nós. Então aqui o Saul, enquanto ele está lá escondido no meio da bagagem, esse inimigo está lá conquistando já. Então, se a gente começar a se esconder, se a gente deixar de fazer o que Deus está mandando a gente fazer, o inimigo começa a ganhar território. E a gente não pode deixar ele avançar. A gente não pode deixar ele ganhar território. A gente tem que conquistar. A palavra do Senhor diz lá em Isaías, né? Alarga o espaço da sua tenda. Não é o diabo que tem que ganhar território. Nós que temos que expandir. A gente que tem que crescer. E não o contrário. Então aqui, no capítulo 11, os moradores de Jabes, eles estão com medo do inimigo. Então, por covardia, eles é que propõem uma aliança com o inimigo. Ele falou assim: eu faço uma aliança com uma condição, arrancar seu dedo. Então a gente vê que o diabo está na hora de cegar em Deus. E quando o diabo está na hora de cegar, Deus está na hora de dar visão. Quando você vai lá para Joel, o que a palavra de Deus fala? Que ele vai derramar o Espírito sobre as servas, sobre os servos, os velhos.
sonhar. E os jovens vão ter visão, a visão espiritual. Perceba que o Bartimeu, ele viveu muito tempo como mendigo. E o que ele ganhava ali não mudou a vida dele. Todo dia medicando, ganhando uma esmola, isso não mudou. Sabe o que mudou a vida do Bartimeu? Visão. Fala assim, a visão muda a minha vida. A visão muda a minha vida. Ele só deixou de ser mendigo porque quando Jesus perguntou para ele o que tu quer, Jesus deixou ir. Jesus sabia que ele era cego, sim ou não? Mas Jesus perguntou para ele por quê? Ele poderia ter pedido a Jesus um pão, uma comida, sim ou não? Ele poderia ter pedido a Jesus qualquer outra coisa, mas ele foi inteligente, ele falou que eu veja. E é o que a gente tem que pedir para Deus todo dia. Eu quero ver, que eu veja, que eu não seja cego. Quando o inimigo armar dentro da minha casa, no meu casamento, na vida do meu filho, que eu veja. Eu tenho que ter visão espiritual, eu tenho que ver, eu não posso ficar adormecido. Irmãos, lá em Emaús, Jesus já havia ressuscitado. E Jesus está caminhando com os discípulos conversando entre eles sobre o que havia acontecido com Jesus. E Jesus já havia dito para os discípulos que ia ressuscitar. Mas é muito fácil a pessoa esquecer do que Deus fala que vai fazer. Porque às vezes a dor fala mais alto. Às vezes uma circunstância quer tomar a mente, o coração, o sentimento da pessoa, nós não podemos deixar. O momento, o sentimento passa. A gente não pode ser guiado por sentimento, irmão. Nós temos que aprender a vencer. E aqui os discípulos estão andando com o Senhor, Jesus falando com eles, e eles vão perceber que era Jesus que tinha ressuscitado e estava ali. Aí já foi anoitecendo, eles convidaram Jesus para entrar, e naquele momento da ceia, porque Jesus tem um jeito peculiar, a presença do Senhor é marcante. Aí eles perceberam que Jesus estava ali, porque o coração deles começou a queimar e caíram nos olhos escamas. Irmãos, nós temos que aprender. Quantas vezes nós estamos caminhando com o Senhor, mas por causa de uma dificuldade, a pessoa às vezes está com os olhos cheios de escama, ela não está conseguindo ver. Por quê? Ela tem os olhos mais para a dificuldade, para a dor, para o momento, do que para aquilo que Jesus representa na vida dela. Nós não podemos deixar isso acontecer conosco. Está doendo, a gente tem que ter o pé no chão, a gente não está com a cabeça no computador. Não, realmente existe um problema, e existe sim, mas eu estou caminhando com Jesus, está caminhando comigo, meu coração está queimando. Ele é fiel, ele falou que nele eu posso tudo, que ele é fiel na minha vida, ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Em todas estas coisas, eu não serei, eu já sou mais do que vencedora. É apenas um teste, um momento da minha vida, eu vou superar isso, eu vou chegar do outro lado, eu vou atravessar. Tem a tempestade, tem, mas eu vou chegar do outro lado, porque ele prometeu. Glória a Deus. E nós lemos aqui também que Eliseu, no homem de comunhão, o rei da Síria, ele fazia os seus projetos para poder derrotar o povo de Deus, lá na câmara dele. É como a irmã pregou aqui outro dia sobre intimidade. Salmo 25, a intimidade do Senhor para aqueles que têm, os quais dará a conhecer a sua aliança. Vamos, quando a gente tem intimidade, Deus revela o segredo. E ali Eliseu, ele tinha o segredo de Deus, Deus mostrava para ele as estratégias do inimigo. Ele vinha advertir o povo, ó, não passa em tal lugar, porque os inimigos vão estar lá. Aí eles desviavam e não passavam. Até que o rei começou a ficar ali, preocupado com aquela situação, achando que tinha alguém do meio dele levando lá para o povo de Deus as estratégias. Aí ele descobriu que na verdade era Eliseu, o profeta. E aí ele começa a mandar o exército dele lá. Aí o servo do profeta levantou, quando ele olhou, estava todo cercado de inimigo. Mas Eliseu fez uma oração poderosa. Abre os olhos dele para que ele veja, porque mais são os que estão conosco do que aqueles que estão com ele. E quando o Senhor abriu a visão do moço do profeta, ele viu que estava tudo cercado de carruagem de fogo. Ele estava cheio. E às vezes, irmãos, tudo que o diabo quer é que a gente olhe e veja só inimigo, só luta, só dor, outra dificuldade, ó dia, ó noite, né? Mas Deus é maior.
não levasse essa vantagem, não arrancasse os olhos de ninguém. Ele luta, ele reage, o Espírito Santo vem se apodera dele, e na hora mais quente do dia, que é aquele momento mais difícil, a hora mais quente do dia, é o momento mais difícil de prova na nossa vida, é o momento que Deus trouxe o livramento. Mas ali vai seguir, irmãos. O inimigo não conseguiu arrancar esse olho físico do Saul, mas ele arrancou a visão espiritual. Aqui você vê que Saul, um homem de guerra, um homem que luta para que o inimigo não arrancasse o olho de ninguém. É um homem que bate para cima porque ele está cheio do Espírito. Mas no decorrer do ministério, da vida dele, do reinado, a gente vê que ele se tornou um homem sério. Ele perdeu a visão. Ele perdeu a visão quando Deus falou com ele: espera, através do profeta. Eu vou chegar para fazer o sacrifício. Ele esperou 7 dias, mas ele não aguardou o momento. Ele nem você. Às vezes a pessoa espera, mas ela não aguarda o momento. E a precipitação é uma tragédia na vida do ser humano. Nós temos que aguardar. Está difícil. Deus te fez uma promessa. E ele está falando: eu vou chegar para a libertação, para libertar teu filho, tua casa, eu vou abrir essa porta. Tome muito cuidado com a precipitação. Ah, mas já passou o tempo. Não passou o tempo demais, não. Deus não esquece, não. Deus tem memória. Deus te prometeu, ele não é homem, ele vai chegar. Isso é um teste. Aprenda a passar pelo teste, confiante em Deus. Senhor, está difícil, mas o Senhor falou o que vai fazer. Eu vou ficar aqui no posicionamento de fé. Em nome de Jesus, eu não vou sair na frente do Senhor tentando resolver do meu jeito. Eu vou confiar que o Senhor vai me dar essa vitória. Mas o Saul, irmãos, quando os homens de Saul começaram a ir embora, ele começou a ficar preocupado mais com o homem do que em agradar a Deus. Vai todo mundo soldado, todo mundo indo embora. Vou ficar aqui sozinho, não vou ficar sozinho, vou ficar com Deus. Eu vou ficar com Deus. O homem está indo embora, mas eu não estou sozinho, não, estou com Deus, vou ficar aqui. Eu já esperei até agora, eu vou aguardar. Irmãos, foi a conta dele fazer o sacrifício que não era dele fazer. O profeta chegou e aí Deus usa o profeta para falar: se eu tivesse esperado, eu ia confirmar o reinado sobre a sua vida. Quantas coisas que Deus não pode confirmar? Por quê? Porque a pessoa, na hora da ansiedade, ela passa na frente de Deus. Olha o que aconteceu lá para não passar por causa da ansiedade. Arrumou o quê? O Ismael. Arrumou um burro para passar. Arrumou um problema. Ah, não, eu não aguento esperar mais. Arrumou o Ismael. E o problema está aí até hoje, aqui, irmãos. O problema sobrou para nós aí, ó. Até hoje, o problema do passado lá está até hoje aí, ó. Até. Então a gente tem que tomar cuidado para não arrumar o Ismael na nossa vida. Não passa na frente de Deus, aguarda o Isaac, porque Isaac significa isso. Vale a pena passar pela dor, vale a pena chorar, mas vale a pena esperar o Isaac do que passar na frente de Deus e arrumar o Ismael. Arrumar o problema. Tem gente que está sofrendo porque não aguardou o Isaac no momento de Deus. Quis passar na frente, arrumar um jeitinho e arrumou o Ismael. Uma culpa para coçar. O problema está aí, ó, tirando a paz da pessoa. E aqui, irmãos, o Saul, a gente percebe que ele começa a regredir por falta da visão. Porque a falta de visão vai fazendo a pessoa decair. E é muito notório quando a pessoa não está naquele nível de fé, não está naquela consagração, não tem jeito de esconder. Porque tudo muito flui, irmãos, automaticamente. Quem é, não tem jeito de simular, porque ninguém aguenta fingir para sempre. Uma pessoa é ou não é? Ou ela está na unção, ou ela está na carne. Ou ela está na visão, ou ela está fora da visão. Não tem jeito. Quando a pessoa é de Deus, fica muito evidente o comportamento, a maneira de agir. Porque a pessoa é evoluída. Então o que acontece? O Saul começou bem, mas ele começou a regredir. Por quê? O inimigo não arrancou o olho natural, físico, mas ele conseguiu arrancar a visão dele. Ele perdeu a visão do propósito de vida para a vida dele. A gente vê esse homem só declinando. Deus manda esperar e não espera. Agora mais para frente você vê
o filho dele bate passivo. O filho dele está com quem? Com mais um escudeiro. E fez toda a diferença, teve vitória. Por quê? Porque ele tinha visão. Então não adianta, quando a pessoa perde a visão, ela estaciona, ela para, ela deixa de lutar, ela vai ficando passiva, e a passividade é uma coisa terrível. Ela começa a agir com negligência, e a Bíblia fala o quê? Maldito o homem que fizer a obra de Deus vai te dar maldição. Então a gente tem que tomar muito cuidado. A parte da gente nós temos que fazer. Eu tenho que fazer minha parte, você tem que fazer a sua, cada um é responsável pela sua própria vida. Então aqui, irmãos, ele não toma aquele posicionamento que ele tem que tomar. A vitória vem através de quem? Do filho dele, do Jonas, e através do Senhor, que contagiou todo o povo. Porque quando você tem um posicionamento de fé, a tua fé contagia as pessoas. Quando você é uma pessoa animada, uma pessoa de fé, você pode saber, tem pessoas de olho em você, tem gente me dando. Aí eu quero ser igual, eu quero orar, eu quero pegar assim, eu quero fazer. Então a gente tem que ser esse tipo de pessoa que contagia, que atrai o olhar das pessoas, não para o nosso ego, mas para o agir de Deus. É muito bom, sabe, quando a gente tem essa humildade, a gente reconhece que é Deus na nossa vida, a gente não rouba a glória de Deus em momento nenhum, mas a gente sabe, nossa, eu quero ser o canal, que as pessoas vejam Deus na minha vida, que o Senhor cresça. Não foi isso que João Batista falou? Convém que ele cresça e que eu diminua. Quem tem a noiva é o noivo, o amigo do noivo, ele se alegra com a presença do noivo, e essa alegria já se cumpriu em mim. Isso é tudo. Eu não sou digno de tirar a sandália dos pés dele. Eis o Cordeiro de Deus, apontando para Jesus. Eis o Cordeiro de Deus. Ele tira o pecado do mundo. Então, quando as pessoas olham para nós, elas veem o Senhor na glória de Deus. É Deus que está crescendo através de nós. Nós somos apenas um instrumento nas mãos do Senhor. E aí, irmãos, o Senhor continua dando direções para a vida de Saul. Saul só vai regredindo, não vem no caminho do mérito, não. Nós daqui a pouco nós vamos fechar orando para Deus nos dar visão. Aí o que acontece? O Senhor agora manda ele matar os amalequitas, destruir todos os inimigos. O que ele faz? Ele poupa a carne e o melhor das ovelhas. Eu pergunto para você, o que você está poupando na sua vida que Deus não quer? Porque Deus, quando Ele manda a gente tirar algo da nossa vida, nós temos que tirar, irmãos. Ou a gente tira e é abençoado, ou a pessoa fica com aquilo ali e é derrotada. Porque quando Deus manda a gente eliminar inimigos, tirar, tem muita coisa que constitui inimigo na nossa vida. É o pensamento, é o hábito. São comportamentos que Deus ele quer mudar na sua vida. E a pessoa sabe o que ela faz? Ela costuma com aquilo. E Deus está dizendo, tira o agarre, mata isso aí, tira isso, tira a ira, tira esse comportamento, deixa esse celular, deixa de ir nesse lugar, deixa essa amizade, para de fazer isso. E a pessoa, não, isso aqui não tem nada a ver, não, nada a ver, né, irmão? Nada a ver isso aqui não. É nada a ver que rouba a unção, que rouba a visão da pessoa, que a pessoa não está percebendo. E aqui, ao invés de ele matar o adulto, os inimigos, tirar os inimigos, ele deixa o agarre vivo. E o melhor das ovelhas. E hoje o Espírito Santo está perguntando para a igreja o que é que você está mantendo na sua vida e Deus não mandou você tirar. Porque é isso aí que a pessoa mantém, rouba a visão dela. Inimigos que Deus está falando, elimina, tira esse hábito. Para com isso, porque isso está te deixando anêmico. Isso está tirando a unção. Isso está tirando a sua força. Se determinados comentários, amizade te drena, para. Se tem lugares ali que tira a unção de Deus da vida de você, para de ir. Se tem coisas que você vê no celular que você sabe que te afasta de Deus,
Se o Espírito Santo não estiver na vida da pessoa, o mal vai querer entrar para poder dominar. E aí, quando o Espírito Santo sai da vida de Saul, quem entrou na vida dele? Demônio. E aí, esse homem já tinha se perdido completamente, perdeu completamente a visão, e ele passa os dias da vida dele fazendo o quê? Esse tipo de Deus. É o que a pessoa tem que tomar cuidado. Quantas vezes, irmãos, eu vejo isso? Olha, eu tenho 35 anos de caminhada. Pela misericórdia, já vi coisa demais. Pessoas perdendo a vida do ministério, porque ficam perseguindo outras. É uma perda de tempo, irmãos. O Saul, ele passou os últimos anos, dias dele na terra, perseguindo Davi. O Davi nunca foi inimigo de Saul, irmãos. Nunca foi. Está vendo como o diabo faz? Quando ele ganha o campo da mente, ele põe as pessoas contra a outra. E a pessoa já vê a outra como o quê? O inimigo. Ao invés de ele estar ali e fazer o que ele tem que fazer, ele está distraído, perdeu o tempo, perseguindo o tipo de Deus. E ele perdeu a vida dele. Olha o extremo que Saul chegou, ele veio com uma feiticeira. Irmãos, houve um momento na vida de Saul que ele combateu a feitiçaria. Ele combateu. Agora ele está fazendo exatamente aquilo que ele combateu. É isso que a pessoa tem que tomar cuidado. Porque quando ela está na unção, ela está com Deus, ela está combatendo tudo que desagrada o Senhor. Mas se ela perde a visão, ela perde a unção, perde a direção, daqui a pouco está fazendo tudo aquilo que ela ia contra. Tudo aquilo que ela sabe que não é de Deus, ela começa a fazer. E esse homem, como que esse homem terminou? Suicidando. E não é isso que Deus quer. Nós precisamos pedir Deus visão, irmãos. Não deixa o inimigo tirar a sua visão. Quando a pessoa fica cega, ela regride, irmãos. Ela não consegue perceber que ela está perdendo. Ela não consegue perceber que ela está fria. Ela não consegue perceber que o diabo está tirando dela a alegria de servir a Deus. Nós não podemos perder a alegria da salvação, irmãos. Nós não podemos perder essa alegria, esse entusiasmo de vir para a igreja, bater palma, de glorificar. Ah, mas estou passando luta, mas eu sei o Deus que eu sirvo. O Deus que eu sirvo é poderoso. Eu não posso deixar o diabo tirar minha visão. Se Deus te prometeu, Ele vai cumprir. Então, irmãos, Deus colocou no meu coração essa palavra. Cuidado. Às vezes, irmãos, começar não é tão difícil. Mas como se termina, é que se compra. Tem gente que começa bem, mas termina mal. Porque a pessoa vai se distraindo. O diabo ele começa a atacar, a pessoa ela não vigia, ela baixa a guarda. Foi isso que aconteceu. Ele foi ungido, ele profetizou, ele foi mudado num novo homem, daí a pouco ele está escondendo entre as bagagens. Deus está te chamando hoje, não é que vocês colocam de pé. Irmãos, você foi ungido. Você tem unção, você tem poder de Deus na sua vida. Você está escondido onde? Atrás de um sentimento, de um medo. Aonde você está escondido? Deus está mandando você se apresentar. Olha lá, irmãos, aquele homem que tinha a mão ressequida, o Senhor foi perfeito dele. O negócio de Deus é quem se apresenta. Deus está sempre encorajando o homem. Ele falou com Josué: levante-se agora. Ele falou com o homem da mão ressequida: vem para o meio. Então, irmão, se tu creres, tu verás a glória de Deus. Não se esconda lá do medo, de um sentimento. Se apresenta diante de Deus. Senhor,
Deus é que a gente tem a visão. Lá em Apocalipse, irmãos, a igreja de Laodiceia, o Senhor estava do lado de fora. A igreja tinha ficado morta e o Senhor estava batendo e falando: eis que eu estou à porta e bato. Jesus estava do lado de fora, mas era um povo rico, era um povo que se achava: não, eu estou abastado, eu tenho isso e aquilo. O Senhor falou: você é miserável, pobre, desgraçado e nu. Eu aconselho que de mim compres vestes brancas para te vestires, a fim de que ninguém veja a sua nudez. A nudez fala de pecado, irmãos. Compre de mim colírio para os teus olhos. Hoje à noite você fala: Senhor, abre a minha visão. Talvez você começou muito bem seu chamado, com sede de almas, querendo fazer a vontade de Deus. Aí de repente o diabo começou a investir tanto na sua vida. É decepção com o homem, é problema de igreja. Aí a pessoa começa: olha para um lado, olha para o outro, ela já não tem aquela força mais que ela desformou. Irmãos, não perca o seu foco, irmãos. O ser humano é falho. Olha para Jesus, autor e consumador da sua fé, e faça a diferença. Seja você a diferença. Deixa as pessoas olharem para você, contagie pessoas. Se você está vendo que alguém está fraco, faça a diferença. Se levanta, fala a Deus, e levanta como ministro uma vareta de fogo. Eu quero fazer diferença nessa casa e ajudar quem está fraco. Não é simplesmente a gente falar, jogar pedra, criticar. Irmãos, isso não vai mudar nada. Uma igreja dividida, um povo dividido contra si mesmo não vai prevalecer. Não é eu ver o comportamento da situação na vida do meu irmão, apontar o dedo para ele e criticar, não. É eu pagar preço, dobrar o joelho e falar: Senhor, abre a visão do meu irmão, dá-lhe força, ajuda. Porque Deus gosta disso. E não é a gente simplesmente ficar ali como espectador, apontando o dedo, jogando pedra. Não é isso, não vai fazer diferença na igreja, não, irmãos. Nós estamos aqui para ajudar o soldado ferido, que muitas das vezes foi bombardeado, o inimigo atacou ele e hoje ele está fraco. Vamos ajudar o nosso pastor, vamos ajudar uns aos outros, irmãos. Tem dia que a pessoa está cansada, está esgotada. A gente está vendo que a pessoa está ali, que a pessoa está cansada. A gente tem que fazer colar ali, ó, na oração, não é ficar julgando, levando coisas e falando: ó, a igreja está assim, ó, isso não vai ajudar o reino de Deus, isso só vai dar prejuízo. Mas é a gente se levantar, não é ficar falando mal. É a gente falar: vamos orar pelo nosso líder, vamos orar pela igreja, vamos orar pelo irmão, vamos orar pela vaga, vamos orar pelo irmão que não está vindo. Em nome de Jesus, levanta, dá vitória. Isso aí, irmão, enfraquece o inferno. É isso que é ter visão, a visão do reino, a visão do reino, a visão do amor. O irmão falou aqui na abertura do culto, irmãos, vigiando, vigiando, e a gente tendo amor. Não é a gente falando mal, porque se a gente ficar falando mal, criticando, as pessoas não veem mesmo, não. Só que a gente está indo contra o reino de Deus. A gente acha que a gente está indo contra o homem, não, está indo contra o reino, contra a obra de Deus. Nós temos que tomar cuidado, irmãos. Nós temos que vigiar. Vamos ajudar o soldado ferido, irmãos. Vamos pagar preço, vamos chorar. Se você está vendo no livro uma pessoa que está mais enfraquecida, está cansado, vamos orar, vamos pagar preço. Senhor, levanta. Senhor, amigo. Dá um novo nome ao Senhor. Tem misericórdia. Vamos jogar pedra, não, irmãos. Aquele que pensa que está de pé, cuide para que não caia. É igual aquela história lá, já estou finalizando. A mulher vivia criticando a vizinha lá, ó, que roupa encardida. Ela não sabe lavar roupa, não. Ela tem que tomar vergonha na cara dela. Aí um dia, o marido dela levantou cedo e lavou de graça. Aí ela levantou e falou: não, até que enfim a vizinha aprendeu a lavar roupa. O marido dela falou: não, querida, a roupa dela sempre foi muito limpa. A janela estava suja. E às vezes os olhos, a maneira como a gente vê, faz toda a diferença. Que a Bíblia diz: se os nossos olhos forem maus, o nosso corpo vai estar em trevas. Mas se a gente tiver os olhos bons, o nosso corpo vai ser iluminado. Deus temos que ter olhos bons. Olha a Deus agora. Para me ter olhos bons. Me ter visão. Me ajuda a olhar, não com olhar de julgamento, mas me ajuda a olhar com amor. Me ajuda a interceder. Me ajuda, meu Pai, em nome de Jesus, a me levantar nessa terra como uma tocha, como um ministro na vareta de fogo. Quando eu perceber uma situação da igreja, eu não quero ser um crítico, não. Eu não quero ser aquele que joga pedra ou que sai te infamando, não. Porque isso não vai ajudar no reino de Deus. Eu quero ser aquela pessoa que paga preço, que ora, fala: levanta fulano, levanta Beltrano, levanta essa igreja, faz a obra, ajuda o meu irmão. Se ele está ferido, cura ele, pega no novo ânimo. Às vezes ele está batido.
maiores, porque